O barulho das chaves de Helena ainda ecoava, quando uma mão quente e trêmula tapou sua boca. A idosa congelou. Sentiu o cheiro de desinfetante misturado ao suor. Um suor de pânico. Os olhos da faxineira Ana estavam arregalados, vermelhos, como se tivesse segurado o choro por muito tempo. Não, diga, nada. Ela sussurrou, cada sílaba escapando com medo, como se a própria casa escutasse. Helena piscou, confusa. Em mais de 14 anos ali, jamais vira Ana tão desesperada. A idosa ainda segurava a bolsa pela alça, e o lenço que carregava desde a morte do marido escorregou um pouco. Ela tentou ajeitá-lo, mas Ana apertou sua boca com mais firmeza, pedindo silêncio absoluto. A idosa tentou murmurar, "O que houve?" Mas Ana negou com a cabeça e a puxou para dentro com um cuidado nervoso, como quem protege algo valioso prestes a se quebrar. No hall iluminado, Helena percebeu a própria respiração acelerada. O relógio marcava quase 11 da noite. Ela raramente chegava tão tarde, mas passara horas na empresa revisando documentos da sucessão. Documentos que Roberto, seu filho, insistia para que ela assinasse logo. Talvez fosse a forma que ela encontrou de honrar o legado do marido. Agora, tudo parecia ruir. Ana encostou a porta devagar e olhou para o topo da escada, como quem teme ser vista. Depois, segurou forte o pulso da idosa. "Por favor, dona Helena, não faça barulho." A boca da faxineira estava tão próxima da orelha da idosa que a voz parecia tremer dentro dela. "Ana, o que está acontecendo?" Helena murmurou, temendo ouvir a verdade. A faxineira fechou os olhos por um instante. A senhora não devia ter chegado agora. Esse agora caiu como uma sentença. A sala estava com as luzes parcialmente apagadas, algo que Helena nunca fazia. A mansão, antes viva, parecia um corpo oco, silenciosa demais, imóvel demais, como se segurasse a respiração junto com elas. E eles perceberem que a senhora chegou, acabou. Ana completou. Helena sentiu um arrepio subir pela coluna. Eles. A palavra soou como uma faca. Pensou em assaltantes, invasores, mas o olhar de Ana não era medo de quem teme gente de fora. Era medo de gente da casa. A idosa levou a mão ao peito, sentindo um nó apertar. A sombra do marido passou pela memória. Ele sempre dizia, Helena, gente ruim cochicha mais do que fala. Então por que havia tanto silêncio ali? Ana, quem está aqui? Ela insistiu num quase sussurro. A faxineira respirou fundo, olhando para o corredor que levava ao escritório de Roberto. Seu filho e a esposa dele. Helena franziu a testa. Roberto? Mas o que aconteceu? Ele está bem? Ana apertou os lábios, como se aquela pergunta doesse. Não é isso. Não é sobre ele estar bem. É sobre o que eles estão fazendo. Essas palavras criaram um vazio dentro de Helena. Ela se apoiou na parede. As pernas pareceram menos confiáveis que o normal. Fazendo o quê? Perguntou a idosa, tentando manter a calma. Ana olhou ao redor, como se a casa tivesse ouvidos. Eles acham que a senhora vai chegar só depois da meia-noite. Estão contando com isso. Ela engoliu seco. Estão contando para terminar algo antes da senhora aparecer. Helena sentiu o coração acelerar mais uma vez. Terminando o quê? A faxineira passou a mão no rosto, nervosa. Dona Helena, a senhora precisa ouvir antes com os próprios ouvidos. Se eu falar, a senhora pode não acreditar, ainda mais sendo seu filho. A senhora sempre enxergou o melhor nele. Helena respirou devagar. Sempre teve boa percepção de pessoas. Sempre desconfiou de sorrisos perfeitos. E apesar de Lívia sempre ter sido educada, havia algo nela que Helena nunca engoliu. Mas ali, naquela noite, havia algo muito maior que desconfiança. Ana segurou a mão da idosa com firmeza, um aperto que misturava respeito e medo. Me siga, bem devagar, sem fazer barulho. E por favor, não fale até eu dizer. O som de vozes abafadas veio do corredor esquerdo, 2 vozes. Uma masculina, outra feminina. Lívia parecia comandar a conversa. Roberto respondia pouco. Helena prendeu a respiração.
Ana virou para ela, sussurrando: "Eles não sabem que a senhora está aqui. Isso é a única vantagem que temos." A palavra vantagem fez Helena estremecer. Era como se a faxineira estivesse falando de inimigos, não de família. "Ana, você está me assustando." Helena murmurou, tentando manter o tom firme. "Eu sei", disse a faxineira, "mas é melhor a senhora ficar assustada agora do que destruída depois." As duas avançaram milímetro por milímetro pelo chão frio. Helena sentia que estava caminhando não apenas pela casa, mas em direção a uma verdade que nunca imaginou enfrentar, ainda mais vinda da própria família. Cada passo parecia carregar o peso de algo prestes a ser descoberto. Algo que mudaria tudo naquela noite. Helena caminhava atrás de Ana com passos curtos, tentando entender por que o coração batia tão rápido. O corredor principal da mansão, que ela e o marido construíram tijolo por tijolo quando ainda não tinham nada, parecia mais frio do que lembrava. A cada retrato na parede, uma memória surgia e doía. O rosto do marido sorrindo ao lado dela num aniversário antigo parecia observá-la enquanto avançava. Helena tocou a moldura por reflexo, como se quisesse pedir desculpas por estar tão perdida. Desde que ficou viúva, 4 meses apenas, tudo parecia pesado demais, até respirar. Ana percebeu a pausa da idosa e baixou o olhar, respeitando aquele instante. Sabia o quanto aquela casa carregava histórias. Sabia como Helena lutou, ainda jovem, carregando caixas junto do marido, quando o Grupo Oliveira era apenas um caminhão lonado, guiado pela coragem de 2 pobres sonhadores. Helena enxugou discretamente a lágrima que ameaçava cair. Lembrou das palavras repetidas pelo marido. "Helena, orgulho não paga conta, trabalho paga e caráter mantém." Ela seguiu isso a vida inteira e tentou ensinar o mesmo aos filhos. Nem sempre funciona. Entraram na sala de jantar. As luzes estavam apagadas, mas a claridade da cozinha refletia na mesa de madeira. Aquela escuridão parcial incomodou Helena. Ela sempre deixava a casa iluminada. "Luz traz vida", dizia. Desde o luto, essa regra parecia ainda mais essencial, como se o medo do vazio precisasse ser afastado pela claridade. Ana ergueu a mão, pedindo silêncio. O tic-tac do relógio ecoou, e Helena pensou no filho. Roberto, seu menino. O filho que sempre quis provar alguma coisa. Sempre competiu. Achava que Helena preferia Melissa, a menina, quando na verdade Melissa era apenas mais estável, mais madura. Roberto buscava o reconhecimento do pai e conseguiu. O pai afagava sua cabeça e dizia: "Esse aqui vai ser o sucessor." Helena tentava equilibrar o amor com disciplina. Ele cresceu acreditando que tudo era seu direito natural, que a mãe só tinha o que tinha porque estava casada com um homem forte. Essa injustiça sempre feriu Helena, mas ela nunca desistiu dele. Ele nunca entendeu que eu comecei junto com seu pai", murmurou a idosa, sem perceber que falara em voz baixa. Ana virou-se imediatamente. "Eu sei, dona Helena. Todo mundo que estava com vocês no começo sabe, mas ele escolheu ouvir outras pessoas." Helena não precisou perguntar quem. Lívia, a nora, doce demais, atenciosa demais, cordial demais, mas sem calor. Sorrisos que não chegavam aos olhos, cuidado que não aquecia. Sempre dizendo frases que soavam como carinho, mas que empurravam Helena discretamente para fora do próprio mundo. "A senhora precisa descansar. Deixe que o Roberto cuida de tudo." Era gentil demais para ser sincero. Ana tocou o braço da idosa e apontou para o corredor esquerdo. As vozes vinham dali. 2 vozes. A masculina, de Roberto, baixa, contida. A feminina, firme, ensaiada, Lívia. Helena sentiu o estômago embrulhar. Apertou o lenço do marido na mão, como se ele pudesse protegê-la daquela realidade que começava a se revelar. "Eles estão discutindo", sussurrou. Ana fechou os olhos, como se aquela pergunta doesse. "Não, dona Helena, eles estão planejando." A palavra pareceu envenenar o ar. Ana respirou fundo.
O Roberto mudou muito nos últimos meses, mas não é ele sozinho. Helena ficou em silêncio, com medo de entender antes da hora. Ela sabe entrar na cabeça das pessoas, completou Ana. Sabe falar o que a pessoa quer ouvir. A idosa fechou os olhos por um momento. Desde o velório do marido, Roberto parecia outro, mais frio, mais acelerado, mais impaciente. Helena acreditou que fosse o luto, que fosse dor, que fosse medo de assumir sozinho. Mas Ana enxergava de fora. A senhora quer saber quando começou? A faxineira perguntou. Helena assentiu. Foi logo depois do velório do seu Amaro. A senhora ainda estava de preto quando ouvi a dona Lívia dizendo para o Roberto que era hora de vocês assumirem o que é de vocês. A idosa sentiu a dor latejar como no dia do enterro. Ele resistiu no começo, continuou Ana. Mas ela não sabe ouvir não. É sutil no jeito, mas firme nas intenções. Helena precisava se apoiar na bancada para não cair. Ana segurou seu braço. A dona Lívia foi plantando umas coisas na cabeça dele, que a senhora estava frágil demais, esquecida, que estava atrapalhando decisões importantes. Helena fechou os olhos com força. Ela disse isso? A idosa sussurrou, a voz rouca. Disse e repetiu. Ana respondeu. E quando alguém repete uma mentira bonita, ela vira verdade para quem quer acreditar. As vozes no corredor aumentaram. Roberto pronunciava algo sobre documentos e assinatura final. Lívia ria com aquele riso seco que Helena sempre odiou. A senhora precisa ouvir sozinha o que eles falam. Ana insistiu. Se eu contar, vai parecer exagero. E eles contam justamente com isso. Helena respirou fundo. Queria acreditar que era exagero. Queria acreditar que seu filho nunca faria mal a ela. Queria acreditar que o amor que ela deu a vida inteira não seria pago com ingratidão. Mas querer não muda fatos. Ana tocou seu ombro com cuidado. A senhora está pronta? Helena não respondeu, mas seus olhos marejados já tinham a resposta. As duas avançaram pelo corredor. As vozes estavam mais nítidas. E quando Helena chegou perto da porta entreaberta, ouviu algo que fez seu mundo inteiro tremer. A porta do escritório estava entreaberta apenas alguns centímetros, deixando escapar um fio de luz amarelada que cortava o corredor como uma lâmina. Helena ficou imóvel. Ao seu lado, Ana respirava rápido, contorcendo os dedos, tentando conter a tensão que parecia prestes a explodir. De dentro, a voz de Roberto surgiu primeiro. Ele andava de um lado para o outro. Dava para ouvir o arrastar impaciente dos sapatos no piso de madeira. Eu só quero resolver isso logo, Lívia. Não era raiva, era exaustão. Um tipo de cansaço que Helena conhecia bem. O de alguém sendo levado para um caminho que não tem certeza se quer percorrer. A voz da nora veio suave, doce demais, com aquela máscara que sempre deixava Helena em alerta. Amor, ninguém está pedindo nada errado. Estamos cuidando da família. Só isso. A frase terminou com um beijo estalado. Helena sentiu o estômago revirar. Ana apertou os lábios, controlando a indignação. Lívia continuou, como quem mexe o açúcar no café até adoçar tudo. Pensa bem. Sua mãe está perdida desde que o seu pai morreu. Olha a hora que ela volta hoje. Helena arregalou os olhos. Ana segurou seu braço, impedindo que ela se precipitasse. Lívia não sabia que ela já estava ali. Não sabia que cada palavra estava atravessando a alma da sogra como ferro quente. Roberto suspirou cansado. Eu sei, mas ela está se esforçando. Helena sentiu um orgulho profundo. Mesmo frágil, mesmo tentando se reconstruir depois da morte do marido, ela fazia tudo para ajudar, para honrar o legado que construiu ao lado do marido. Mas Lívia matou esse orgulho em um segundo. Se esforçar não paga conta, Roberto, e muito menos protege uma empresa do tamanho da sua. A frase caiu como uma pedra. Ana, indignada, fechou os olhos por um instante. Helena segurou o lenço do marido, quase o rasgando de tanta força. A nora prosseguiu, impiedosa. Ela está cometendo erros. Esquece assinaturas, confunde datas, repete histórias. É luto misturado com idade. Sua mãe precisa descansar.
num lugar adequado. Helena sentiu o peito queimar. Um tipo de dor que não era física, era moral. Era a sensação de perder dignidade em silêncio. Ana a segurou pela cintura para evitar que ela tombasse. Roberto murmurou, hesitante. Mas internar ela, não sei se é a melhor opção. Um silêncio duro tomou o ambiente. Então Lívia soltou veneno puro. Quer esperar o quê? Quer que ela assine alguma coisa errada e destrua tudo que seu pai construiu? Aquilo atingiu Roberto como um golpe. Ele sempre viveu à sombra do pai. Queria ser digno, queria ser forte, queria provar que era o sucessor perfeito. E Lívia sabia manipular esse ponto com precisão cirúrgica. Helena sentiu o coração espremer. O marido sempre dizia: Helena, quando eu for, eles vão precisar de você. Mas agora, um deles era manipulado e o outro estava longe. Melissa. Melissa, a filha que sempre viu além das aparências, a filha que entendia a mãe com um olhar, a filha que era doçura, equilíbrio e razão. Roberto tinha ciúme dela desde pequeno. Achava que Helena preferia a menina. Vivia dizendo que a mãe só elogia a Melissa. Nada disso era verdade, mas sentimentos não seguem lógica. Quando Melissa passou no mestrado em Vitória, Roberto ficou com a sensação de que perdera espaço na família. Para ele, cada conquista da irmã parecia uma derrota pessoal. Ana aproximou-se do ouvido de Helena e sussurrou. Eles usam a ausência da Melissa como desculpa, sabia? A dona Lívia vive dizendo que a senhora não se importa tanto quanto deveria. Helena ficou imóvel. Sentiu a alma estremecer. Dentro do escritório, Roberto elevou o tom. A Melissa nem tá aqui. Some meses e você quer que eu espere ela se envolver? Lívia, calma como quem treina frases na frente do espelho. Exato. Ela não se importa. Você é o único tentando manter tudo de pé. Ana franziu o senho. Sabia que Melissa ligava para a mãe quase todos os dias. Sabia que Helena escondia essas ligações para não ouvir comentários da nora. Sabia que tinha muita coisa errada naquela dinâmica familiar. Roberto continuou. Eu só queria que a mãe acreditasse em mim, que confiasse que eu sou capaz. Essa frase entrou em Helena como uma lâmina. Ele acreditava que ela não confiava. Ele realmente achava isso. E Lívia alimentava essa insegurança com habilidade cruel. De repente, o tom da nora mudou, ficou baixo, calculado. Amor, amanhã é o dia. Ela vai assinar tudo, certo? Helena prendeu a respiração. Roberto respondeu. Sim, ela disse que ia deixar tudo pronto hoje. Lívia soltou um sorriso. Dava para ouvir. Então acabou, amanhã você assume o controle. E depois, decidimos o que fazer com ela. Helena sentiu as pernas cederem. Ana segurou firme. Roberto, quase num sussurro, perguntou. Você acha mesmo que é o melhor para ela? Lívia respondeu com a frieza de quem escolhe palavras como bisturi. Acho que é o único jeito. E então, a sentença final. Depois de amanhã, sua mãe não volta mais para cá. Helena cobriu a boca com a mão para impedir o gemido. Ana fechou os olhos, dolorida. A verdade estava diante delas, crua, irreversível. E agora não havia como desver. Helena, escondida atrás da porta entreaberta, sentia o coração pulsar tão forte que parecia preencher todo o corredor. Ana estava colada ao seu lado, respirando de maneira curta e tensa, como se cada frase dita no escritório fosse uma facada que ela não conseguia desviar. Lá dentro, a voz de Lívia continuava calma, quase suave demais para o peso do que dizia. Roberto, nós estamos fazendo isso por você, pela nossa família, pelo futuro. Helena segurou firme na parede. A palavra nossa soava como um veneno lento. Ana a puxou um pouco mais para a sombra, temendo que qualquer movimento revelasse suas presenças. Lívia prosseguiu, com aquela segurança de quem acredita que o mundo gira ao redor da própria estratégia. Sua mãe não entende mais como as coisas funcionam. A empresa precisa de gente preparada. O filho caminhava de um lado para o outro. Seus passos denunciavam inquietação. Mas ela me deu tudo, Lívia.
Eu não posso simplesmente... A nora o interrompeu com um tom doce demais. E justamente por isso você precisa ser firme. Está protegendo ela. Helena fechou os olhos. Protegendo parecia um deboche. Ana sussurrou. Ela sempre fala desse jeito. Como se cuidar fosse tirar tudo. E era aquilo mesmo. Manipulação embalada como carinho. Lívia seguiu com seu discurso. Amanhã, quando ela assinar os últimos papéis, você assume tudo. É simples. Helena sentiu um arrepio frio percorrer a espinha. Roberto respondeu num fio de voz. É que ela é minha mãe. Um silêncio cheio de cálculo se formou. Depois, o som dos saltos de Lívia ecoou devagar, como se cada passo fosse preparado para quebrar a hesitação do marido. E é justamente porque ela é sua mãe que você precisa tomar essa decisão. Essa frase atingiu Helena com uma violência silenciosa. Era a mesma lógica torta que manipuladores usam. Inverter amor para justificar controle. Ana segurou o braço da idosa para dar sustentação. Dentro da sala, Lívia retomou. Seu pai confiava em você. Sempre disse que um dia você teria que decidir. Essa era a ferida de Roberto. Ele cresceu buscando o orgulho do pai. Vivia tentando provar valor. Não percebia que a esposa usava isso como uma coleira emocional. Com o tempo, Lívia moldou cada pensamento dele. Primeiro, com doçura exagerada. Depois, isolando-o de todos. E, por fim, colocando-se como a única voz sensata. Ana inclinou-se e murmurou. A senhora lembra quando ela disse que queria ajudar na empresa? Ali tudo começou. Helena lembrava bem. Lívia aparecia no escritório trazendo café, oferecendo ajuda com planilhas, sorrindo para todos. Fazia questão de gravar stories, mostrando dedicação, sempre com legendas dizendo família é tudo. Mas por trás, colhia cada informação que pudesse usar. Ela transformou o casamento em ferramenta. Roberto, carente de reconhecimento, se entregou. Quando percebeu, já consultava a esposa antes de qualquer decisão. Helena achou que era normal. Nunca imaginou que viraria arma. A voz da nora novamente cortou o silêncio. Quando sua mãe admitir que não dá mais conta, é você quem assume tudo. Roberto respondeu com a dúvida pesando na voz. A Melissa nem está aqui. Some e, querendo ou não, parece que não liga. Helena engoliu seco. Aquilo não era verdade. A filha ligava quase todos os dias. Mas para evitar comentários maldosos de Lívia, Helena atendia escondida, com a porta fechada, falando baixo. Lívia sabia disso. Ainda assim, repetia a mesma narrativa. Melissa não se importa com nada aqui. Você é o único tentando manter tudo de pé. Ana revirou os olhos discretamente indignada. Dentro do escritório, Roberto disse. Só fico com medo dela não me perdoar. Lívia se aproximou. Dava para ouvir a voz roçando a dele. Mãe sempre perdoa, amor, e ela vai agradecer no futuro. Essa frase caiu como pedra no peito de Helena. A ideia de que alguém pudesse decidir por ela, tirá-la da própria casa e ainda esperar gratidão, era sufocante. Ana segurou sua mão. Força, dona Helena. Falta pouco. Lívia retomou. Depois de amanhã ela não volta mais para cá. A clínica vai cuidar de tudo. A palavra clínica queimou como ácido. Era claro. Não se tratava de preocupação com saúde. Era sobre poder, controle e silêncio. Era sobre tirar Helena do centro da própria vida, apagá-la discretamente, como se estivesse atrapalhando uma engrenagem importante demais para incluí-la. Roberto hesitou. Mas e se ela reagir? Lívia riu baixo, mas sem humor. Ela não vai. Está fragilizada, ainda em luto. Você sabe. Helena levou a mão ao peito. Era verdade que estava em luto, mas não incapaz, não confusa, não perdida, só cercada de pessoas que queriam essa versão dela. Lívia concluiu. Amanhã ela assina. Depois, resolvemos o resto. Ana segurou firme no braço da idosa, porque sentiu o corpo dela fraquejar. Helena quase caiu. A faxineira a apoiou imediatamente, com uma mistura de carinho e desespero. E naquele instante, Helena entendeu o tamanho do golpe. Não era só sobre documentos, não era só sobre empresa,
não era só sobre a influência de Lívia, era sobre tirá-la da própria casa, da própria história, do lugar que ela e o marido construíram juntos, para colocá-la num lugar onde não teria voz. E o mais devastador, esse plano não era da nora, era do seu próprio filho, assinado com silêncio, confirmado com hesitação, selado com manipulação e prestes a acontecer ao amanhecer. O corpo de Helena simplesmente cedeu. A frase final que ouviu dentro do escritório retirou qualquer força que pudesse restar. Os joelhos falharam e Ana, já prevendo o desmaio, segurou-a pela cintura e a guiou até o corredor lateral, atrás da coluna. Dona Helena, respire devagar, por favor, murmurou Ana, a voz trêmula, tentando soá-la firme. Mas Helena não conseguia. Era como se o ar tivesse desaparecido. Sentia-se submersa em água gelada, sem conseguir subir à superfície. A luz suave que escapava por baixo da porta, os retratos na parede, o perfume caro do ambiente, tudo girava, misturado a uma dor que ela nunca imaginou sentir. Meu filho, como meu filho pode fazer isso comigo? A pergunta latejava em seu peito, repetindo-se como um sussurro cruel. Ana ajudou-a a sentar-se no primeiro degrau da escada. Helena apoiou o rosto nas mãos, tentando conter o choro que ameaçava romper o silêncio. A dor não era só emocional, era física, profunda, dilacerante. Ana ajoelhou-se diante dela, segurando o rosto da idosa com delicadeza. Eu tentei avisar antes, dona Helena. Juro que tentei, mas a senhora confiava tanto nele. Helena levantou os olhos marejados, a voz embargada. É meu filho, Ana, meu filho. Essas 3 palavras saíram como lamento. A faxineira apertou as mãos dela, como se quisesse dividir aquele peso. Eu sei, mas agora a senhora precisa ser forte. Eles acham que a senhora ainda está na empresa. Por isso falaram tudo assim, sem medo. Foi a única razão de a senhora ouvir isso. Helena enxugou o rosto com o lenço do marido, aquele que ela segurava no velório, o mesmo que ele adorava ver em seu pescoço. Parecia sentir sua presença ali, silenciosa, lembrando-a. Helena, não deixe ninguém destruir o que construímos. Ela respirou fundo. Como você descobriu tudo isso, Ana? A faxineira fechou os olhos por um instante, reunindo coragem. No começo, ouvi sem querer. A dona Lívia falava alto no telefone. Depois começaram a se trancar no escritório. Eu estranhei. Aí comecei a prestar atenção. Helena segurou sua mão. E quando eu viajei para resolver o inventário do Amaro, Ana completou. Foi exatamente ali que eles decidiram o resto. Eles acham que a senhora está frágil demais, que assina tudo amanhã sem ler o que realmente significa. A idosa fechou os olhos, sentindo a alma quebrar um pouco mais. O silêncio pesou. Parecia que a própria casa, aquela que ela e o marido levantaram tijolo por tijolo, estava ouvindo, como se as paredes também se entristecessem. Ana aproximou-se, quase encostando a testa na dela. Eles iam te internar, dona Helena. Depois da assinatura, a senhora não voltaria mais para cá. O choque percorreu o corpo da idosa como um raio. Ela tremeu inteira. Ana segurou suas mãos com mais força. Mas agora a senhora sabe. Helena inspirou profundamente. Algo dentro dela, que estava adormecido desde a morte do marido, começou a despertar. Uma coragem antiga, uma dignidade que ninguém, nem mesmo o próprio filho, poderia apagar. Ana percebeu esse despertar silencioso e perguntou baixinho: "A senhora quer ouvir o resto?" Helena assentiu. Não porque estivesse pronta, mas porque precisava estar. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa importante. E se isso estivesse acontecendo com você? Se atrás de uma porta você descobrisse que alguém da sua própria família estava planejando tirar tudo de você, sua casa, sua voz, sua história, qual seria a sua reação? Agora me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo? Eu sempre fico curioso para saber até onde minhas histórias chegam. E se esta narrativa está te prendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo.
Isso ajuda demais o meu trabalho e me incentiva a trazer histórias cada vez melhores para você. Agora, vamos voltar. O que Helena ainda vai ouvir atrás daquela porta é mais grave do que imagina. Ana ajudou Helena a se levantar devagar. As duas caminharam novamente em direção ao escritório. A idosa, mesmo trêmula, parecia diferente. Não era mais apenas tristeza. Era uma força silenciosa que começava a ganhar forma. Quando se aproximaram, a voz da nora cortou o ar como lâmina. O importante é ela não desconfiar de nada. O coração de Helena bateu mais forte. Roberto respondeu seguro, quase com orgulho. Ela não vai. Minha mãe sempre confia em mim. As palavras atingiram Helena como punhalada, mas pela primeira vez naquela noite, ela não caiu. Ela ficou de pé e num sussurro firme disse: agora eu quero ouvir tudo. Helena permaneceu imóvel atrás da porta por longos segundos, como se o corpo tivesse sido desligado de dentro para fora. A frase que ouvira ainda ecoava como um martelo. Depois que ela assinar tudo, eu resolvo a parte que falta. A voz era de Camille, baixa, segura, fria, uma frieza impossível de esconder sob qualquer máscara de simpatia. A faxineira, Jandira, manteve a mão firme no braço da idosa, evitando que ela desabasse ali mesmo. Dona Helena, não faça barulho, murmurou quase sem ar. A idosa piscou devagar, tentando acordar de um pesadelo, mas os sons continuavam. E então veio a voz que mais cortou. Ela vai assinar, Camille. Hoje é o último documento. Depois disso, ela não manda mais em nada. A empresa é minha, a casa também. Rafael suspirou. É o certo. Ela não tá bem desde que meu pai morreu. Helena sentiu o estômago virar. Rafael, seu filho, o mesmo que segurou sua mão no enterro do marido, prometendo: eu vou cuidar da senhora. Agora, ele soava como um estranho. Camille riu baixo. Depois disso, ela não atrapalha mais. Vulnerável, instável, cansada, todo mundo acredita. Com o laudo certo, ela vai para a clínica imediatamente. Você só precisa agir como o filho preocupado. O peso dessas palavras esmagou o peito de Helena. Ela levou a mão à boca e ajeitou a postura, sustentada pelo orgulho de quem construiu tudo do nada. Jandira segurou seu cotovelo. Confia em mim. Não entra agora. Se entrar, eles viram tudo contra a senhora. Eles estavam esperando a senhora chegar. Se abre a porta fazendo barulho, iam fingir preocupação e te enterrar viva com uma assinatura. Helena encostou a testa na parede, tentando reorganizar os pensamentos. A dor era enorme, mas a lucidez crescia. O Rafael, meu filho, murmurou. Ele não é assim. Ele é bom, mas é fraco, disse Jandira direta. E fraqueza é tudo o que ela precisa. A senhora sempre viu que o sorriso dela era cortina. Helena fechou os olhos. Sempre soube. E o pior, continuou Jandira, é que eles marcaram hoje porque a senhora chegou atrasada. Achavam que teriam tempo para preparar a cena. A senhora avisou que ia demorar? Helena balançou a cabeça. Fiquei presa na empresa. Passei a presidência para o Rafael. Hoje foi a reunião final. Jandira arregalou os olhos. Então é isso. Eles estavam esperando essa assinatura. Helena levou a mão ao peito. Por um instante, sentiu medo, mas não o medo que paralisa, o medo que desperta força. Eles acham que eu vou assinar. Eles contam com isso, respondeu Jandira. De dentro, Camille retomou. Depois que ela assinar, liga para o Dr. Henrique. Ele já está sabendo. Diz que ela teve outro surto e ele busca ela na hora. Outra vez, eles estavam criando um histórico falso. Helena enxugou as lágrimas antes que caíssem. Eu preciso ver com meus próprios olhos e o Rafael vai ter que olhar para mim enquanto fala isso. Jandira hesitou. Tem certeza? Eles ficam perigosos quando percebem que perderam o controle. Helena ajeitou a bolsa no ombro, levantou o queixo, recuperando a dignidade de toda uma vida construída a suor, dor e coragem. Mais perigoso do que enfrentá-los seria deixar que me tirem tudo. Jandira respirou fundo.
Depois assentiu. Então, é agora. Helena pousou a mão na maçaneta, com calma. Antes de abrir, olhou para Jandira. Obrigada, minha filha. Sem você, eu teria entrado sorrindo, direto para a minha própria ruína. Jandira sorriu, emocionada. Eu só fiz o que era certo. Agora é com a senhora. Helena respirou fundo, cerrou a mandíbula e empurrou a porta. Helena entrou na sala como quem decide finalmente deixar de ser invisível. Não bateu a porta, não chamou por ninguém. Ela apenas entrou. Camille, sentada com um tablet no colo, perdeu o sorriso ensaiado por um segundo. Rafael, diante da mesa com a pasta aberta, empalideceu como quem percebe que o jogo virou antes da hora. O silêncio foi imediato, pesado, cortante. Helena caminhou até o centro da sala com calma absoluta. Seu corpo parecia maior, mais firme, como se toda a dignidade que carregou a vida inteira tivesse voltado e ocupado cada centímetro ao redor. Ela colocou a bolsa na mesa, sentou-se e disse: Continuem. Rafael piscou. O quê? A conversa. Helena cruzou as mãos. Continuem de onde pararam. Eu quero ouvir até o fim. Camille congelou. Rafael olhou para ela, perdido. O nervosismo tomou conta dos dois. Mãe, não sei do que a senhora está falando, disse ele, tentando parecer natural. Sabe sim. A cor fugiu do rosto dele. Camille tentou se recompor primeiro. Acho que houve um mal-entendido. A senhora anda cansada, fragilizada pela morte do seu marido. Às vezes podemos ouvir coisas e interpretar. Eu ouvi vocês planejando me internar. Helena cortou sem elevar a voz. Camille recuou. Rafael levou a mão à nuca, tenso. Mãe, me desculpa, não é o que parece. Então me diga o que parece, respondeu Helena. Porque para mim parece exatamente o que eu ouvi. Rafael abriu a boca, mas nada saiu. Camille respirou fundo. Dona Helena, nós só queremos o melhor para a senhora. A empresa exige muito. A idade pesa. A senhora tem passado por momentos difíceis e vocês decidiram tirar meus direitos, disse Helena. Sem consulta, sem conversa, sem respeito. A máscara de Camille começou a rachar. Rafael tentou se aproximar. Eu só pensei que talvez a senhora estivesse frágil demais para continuar tomando decisões importantes. Pensou por quê? Helena perguntou. Porque você avaliou isso? Ou porque ela colocou isso na sua cabeça? A pergunta o atingiu como um tapa. Rafael baixou o olhar. Helena continuou. Porque eu perdi seu pai, sim. Mas eu não perdi minha consciência. Eu não perdi minha história. Eu não perdi minha força. Eu nunca faltei um dia de trabalho. Nunca deixei de sustentar essa casa. Nunca deixei de levantar e seguir em frente. Camille tentou recuperar território. A senhora está exagerando. Exagerando? Helena riu amarga. Planejaram me internar sem diagnóstico, criaram um histórico falso e ainda chamam isso de exagero? Camille decidiu jogar seu último recurso. A senhora deve ter ouvido errado. Essa casa é grande. Helena se inclinou levemente para a frente. Então repita agora, aqui, na minha frente, tudo o que disse lá dentro. O silêncio pareceu uma sentença. Camille desviou o olhar. Rafael começou a tremer. Mãe, eu juro, eu só queria o melhor. Não, Rafael, você queria o mais fácil. Helena levantou-se firme, o caminho onde você não precisa assumir nada, onde a culpa desaparece se me chamarem de instável, onde você vira vítima e eu viro problema. Rafael fechou os olhos, destruído. Helena se aproximou dele um passo. Eu passei a vida inteira ensinando você e seu irmão que caráter vale mais do que dinheiro, e justamente você escolheu o atalho mais sujo. Camille engoliu em seco. Helena caminhou até a porta, virou o rosto apenas o suficiente para olhar os dois por cima do ombro. O que quer que vocês estivessem planejando, terminou hoje, e saiu, deixando para trás um silêncio que pesava como culpa. Helena caminhou pelo corredor com passos firmes, carregando no rosto a clareza amarga de quem viu a própria casa revelar monstros escondidos. Jandira, parada mais adiante, entendeu tudo só pelo olhar da idosa. Eles confirmaram?
Perguntou baixinho. Confirmaram sem coragem de dizer, respondeu Helena. Agora falta o depois. Mas antes que continuassem, passos apressados ecoaram. Rafael. Mãe, espera, por favor me espera, disse ele ofegante. Helena parou. Só isso. Ela não virou o rosto. Mãe, me olha, pediu ele com a voz quebrada. Ela se virou devagar e aquele instante doeu, porque enxergou não só o homem que ele era, mas o menino que um dia acreditou nela para tudo. Fala, Rafael, eu estou ouvindo. Ele respirou fundo. Eu errei, me perdi. A Camille dizia que a senhora estava cansada, esquecendo coisas, fragilizada. Eu acreditei. Acreditou mais nela do que em mim? Helena perguntou. Rafael baixou a cabeça. Eu pensei que estava sendo um bom filho. Um bom filho conversa, disse Helena. Um bom filho olha nos olhos. Você não fez isso. Você escolheu o caminho mais fácil. Rafael engoliu seco. Eu quero consertar. Me deixa consertar. Rafael, você quase me enterrou viva. A dureza veio limpa, necessária. Ele recuou meio passo. E então, a voz dela cortou o corredor. Chega, Rafael. Não precisa se humilhar. Camille apareceu impecável, o rosto calmo demais para a situação. Seu olhar atravessou Helena com desprezo educado. Helena, isso não precisa virar um drama. O Rafael só ficou nervoso. A senhora interpretou mal algumas coisas. Sobre a clínica, era apenas um apoio psicológico. Luto é difícil. O doutor Henrique recomendou. Helena arqueou as sobrancelhas. Você não se cansa de mentir. Camille sorriu. Pequeno, venenoso. Não é mentira se a intenção é cuidar. Cuidar? Helena riu sem humor. Cuidar tirando meus direitos, criando histórico falso, assinando papéis que me apagam enquanto eu ainda estou viva? Camille abriu os braços teatral. A senhora não tem mais a mesma energia. É natural. O Rafael e eu queremos que a senhora descanse. A empresa exige outra postura. É hora de aceitar. Helena deu um passo à frente. Aceitar abandonar o império que construí carregando caixa na chuva? Aceitar que você mande em algo que nem existiria sem o meu sobrenome? Camille suspirou, irritada. A senhora está sendo emotiva demais. Isso só complica. Helena repetiu devagar, como provando o gosto da palavra. Emotiva demais. Foi nesse instante que Rafael entendeu. Camille, ele disse hesitante. Você me falou isso igualzinho semana passada, quando questionei a pressa nos documentos. Camille empalideceu. Rafael, não começa. Mas ele já tinha começado. Você disse exatamente essas palavras. Camille pressionou os lábios. Eu estava tentando sustentar tudo, enquanto você afundava depois da morte do seu pai. Explodiu ela. Se não fosse eu, você teria perdido tudo. Rafael ficou em silêncio, até que murmurou. Você não me ajudou. Você me controlou. Camille deu um passo para trás, surpresa com a firmeza. Helena observava, não para ferir, mas para deixar a verdade respirar. Agora vocês dois estão contra mim? Camille levantou a voz. Vão me pintar como vilã? Você se pintou sozinha. Eu só abri a janela. Helena. Camille, sentindo a derrota rondar, tentou a última cartada. Rafael, lembra quem ficou do seu lado quando seu pai morreu? Quem te segurou? Quem te manteve de pé? Eu, não ela. Eu te amei quando você não tinha nada. Rafael fechou os olhos, respirou e disse, Camille, estar do meu lado não te dava o direito de destruir a minha mãe. Foi como um tapa. Camille perdeu o chão. Rafael, você vai se arrepender disso. Helena deu um leve sorriso. O que ele vai fazer? O castelo de Camille começou a ruir e Helena finalizou. Acabou, Camille. No meu lar, você não manda mais. O silêncio que veio depois foi a queda oficial da máscara. E Helena precisava ver exatamente isso antes do desfecho final. Camille permaneceu no corredor com o peito arfando, como se o ar tivesse ficado pesado demais para caber dentro dela. Pela primeira vez desde que pisou naquela mansão, ela percebeu algo simples e cruel. Nada ali obedecia mais à vontade dela, nem os silêncios, nem os olhares, nem Rafael.
Vocês não podem fazer isso comigo, disse ela, tentando controlar a voz. Não podem simplesmente me tirar de tudo. Helena a observou com uma calma que vinha não da vitória, mas da clareza. Camille, você passou tempo demais acreditando que tudo era seu. Mas o que é construído em mentira desmorona rápido. A nora respirou fundo, tentando encaixar uma justificativa. Eu só queria o melhor. A empresa precisava de firmeza. O Rafael precisava de direção. A senhora estava desabando. Helena sorriu, um sorriso triste, mas firme. Eu estava de luto, não incapaz. Sofrer não me torna fraca, me torna humana. Rafael, até então parado, deu um passo à frente. Dessa vez não havia hesitação no rosto dele. Camille, eu deixei você pensar por mim por tempo demais e quase perdi a minha mãe. Isso acaba aqui. Camille piscou, confusa, como se não reconhecesse aquele homem. Helena se voltou para Jandira, que assistia tudo com os olhos marejados. Obrigada, filha, disse a idosa, segurando as mãos da faxineira. Eu só fiz o que era certo, respondeu Jandira com sinceridade. Você me devolveu a verdade, completou Helena, e devolveu meu filho para mim. Rafael ouviu aquilo e sentiu o peso da própria culpa desabar. Mãe, disse ele, aproximando-se, eu não mereço o seu perdão. Eu fui fraco, eu fui cego, eu fui injusto. Helena tocou o rosto dele com a mesma delicadeza de quando o acalmava na infância. Eu só precisava que você voltasse, Rafael, nada mais. O que eu mais temia era perder você dentro da minha própria casa. Rafael chorou, pela primeira vez desde a morte do pai. Me desculpa, mãe. Eu prometo que nunca mais vou deixar alguém falar no meu lugar. Nunca mais vou permitir que alguém use a minha dor contra a senhora. O abraço deles foi longo, profundo, e parecia reparar anos de distorções silenciosas. Camille desviou o olhar, como se não suportasse testemunhar algo tão verdadeiro. Rafael, chamou ela em um fio de voz. Ele virou apenas o suficiente para dizer, Camille, você vai sair dessa casa hoje. Amanhã converso com meus advogados. A partir de agora, não existe mais nós. Ela ficou imóvel. Rafael não vacilou. Helena completou. Não é vingança, é proteção. Paz não convive com veneno. Camille sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não porque tiraram algo dela, mas porque ela nunca soube construir nada real. Sem dizer mais nada, ela subiu as escadas para arrumar as malas. O silêncio que ficou foi outro, leve, respirável, quase novo. Helena passou a mão pela parede do corredor, como se reconhecesse a casa novamente. Rafael, a casa estava me avisando. A gente sente quando o lar deixa de ser lar. Mas agora voltou. Jandira sorriu, emocionada. Voltou sim, dona Helena. Rafael respirou fundo, como quem finalmente quebra correntes invisíveis. Amanhã desfazemos todos os documentos. Eu quero aprender com a senhora, do jeito certo, sem pressa, sem medo. Helena assentiu, orgulhosa. A empresa sempre foi nossa. Eu, seu pai e você. E agora vai ser construída com verdade. Jandira enxugou discretamente os olhos. Isso é justiça. Helena olhou para os dois. O filho arrependido e a mulher humilde que salvou o destino da família. É justiça, sim, mas acima de tudo, é recomeço. A noite caiu lá fora, mas dentro da casa, finalmente amanheceu. Antes de terminar, me responde uma coisa com sinceridade. E se fosse você, se alguém dentro da sua própria casa tentasse te arrancar da sua história, da sua voz, do lugar que você construiu, você teria coragem de enfrentar a verdade? Pensa nisso. E por favor, se essa história te tocou, te fez refletir ou te segurou até aqui, me ajude a continuar trazendo narrativas assim, humanas, fortes e necessárias. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. O seu apoio faz toda a diferença. E lembre-se, às vezes a justiça não grita, ela apenas espera o momento certo para nascer.